encantados, lindos e maravilhosos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Hoje é sexta-feira, é dia de contos de cartas. Gente, de verdade, eu amo esse quadro aqui. E hoje eu fiquei muito feliz porque chegou o primeiro relato de verdade, assim, não que os outros não fossem, mas os outros eu tive que pedir aluno a aluno, né? E chegou o primeiro relato realmente vindo de alguém que eu não sei nem quem é. Eu achei isso muito legal, ainda não li esse relato, vou ler aqui junto com vocês. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E deixa um comentário nesse vídeo também. Escuta primeiro o relato. De repente, se você quiser dar uma opinião, que essa opinião seja com respeito, ok? Mas se não, escreve assim pra mim: eu sou um encantado do BCM. Ou faz as duas coisas, né? Escreve: eu sou um encantado do BCM. E depois de ouvir o relato, você também coloca a sua opinião, o que você achou. Tô curiosa, tô animada. E é isso. Nos sigam também nas redes sociais. Você pode mandar o seu currículo. Gente, quem tá aqui é a Cristal, causando, né? A Cristal terrorista. Enfim, vocês podem mandar o relato de vocês para contosdecartas, tudo no plural, tá? contosdecartas@gmail.com. Manda o seu relato aqui pra mim que eu vou amar ouvir. Ó, a Cristal balançando a câmera. Essa sem vergonha, mas ela pulou pra lá. Então, contosdecartas@gmail.com. Eu vou amar ler o relato de vocês. Não precisa ser só um relato relacionado a tarô. Pode ser algum relato relacionado a qualquer situação que você tenha vivido, que você tenha experienciado, que tenha a ver com algum tipo de atendimento. Pode ser um atendimento que você foi fazer, sei lá, dentro de um terreiro e o guia, a entidade falou uma coisa pra você. Pode ser um atendimento de apometria, um atendimento de constelação, enfim. O que eu quero são relatos reais de pessoas que passaram por alguma experiência dentro desse mundo metafísico, dentro desse mundo holístico, dentro desse... Não é sobrenatural, não chega a ser sobrenatural. Enfim, mas ó, eu estou precisando de relatos. E aí, o que eu tô pensando também? Caso não cheguem mais muitos relatos, eu vou começar a procurar na internet. Mas, eu sempre vou avisar no vídeo, tá? Quando for um relato que vocês, seguidores, realmente me mandaram, eu vou falar: olha, esse é um relato de um seguidor. Se em algum momento eu precisar procurar alguma coisa na internet, porque eu preciso produzir conteúdo, né, gente? Eu preciso que tenha conteúdo. Eu vou avisar no vídeo, eu vou falar: olha, este relato eu tirei da internet. Então eu sempre vou avisar quando for um de vocês que mandou ou quando eu fui atrás e fui pesquisar na internet. Até agora, todos os relatos, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, todos os relatos foram relatos enviados, tá? Então, pessoas que realmente passaram por essa situação e que mandaram, tipo, é o próprio autor contando, entende? Então é isso, e esse é o primeiro relato relacionado aí a alguém que mandou aqui no Contos de Cartas, belezinha? Ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links para vocês seguirem a gente nas redes sociais, seguirem a gente no Telegram, enfim, tudo quanto é canto, tá bom? Por o óculos, porque senão eu não enxergo. Então vamos lá. O nome desse relato é: o tarô foi a última opção. Peraí. Dispensar. Tá. O tarô foi a última opção. Oi, Tita. Eu tenho 17 anos. Me chamo... Gente, eu acho que eu já falei isso também nos outros vídeos. Eu vou pedir pra vocês trocarem o nome de vocês. Eu não sei se aqui tá trocado ou se não tá. Eu vou chamar de Mariazinha, tá? Então, assim, o nome dela não é Mariazinha, mas eu vou colocar como se fosse Mariazinha. Então, ó: oi, Tita, eu tenho 17 anos, me chamo Mariazinha e sou apaixonada por tarô, baralho cigano, runas e tudo do mundo sobrenatural. Aliás,
Eu também sigo o canal Assombrado e já mandei relatos lá. Adorei o jeito que você está fazendo essa série de contos de cartas. E tem um relato para contar aqui também. Pra quem não sabe, assim, né, tipo, no primeiro vídeo que eu fiz aqui desse Contos de Cartas, eu falo que a referência é onde eu me inspirei pra fazer esse quadro aqui do Contos de Cartas, foi no canal Assombrado. Só que o canal Assombrado, eles contam contos de terror. Então, qualquer coisa que seja não só de terror, né, mas qualquer coisa que seja, assim, tipo, sobrenatural. O meu intuito aqui não é necessariamente trazer o sobrenatural, embora muitas vezes o sobrenatural acabe acontecendo dentro desses relatos. O meu intuito aqui é trazer relatos reais de situações que vocês tenham vivido. Não que lá no canal Assombrado não sejam relatos reais, mas tá muito mais ligado a fantasma, aparição, sonho, coisas assim. Eu quero as experiências que vocês já tiveram em terapias holísticas de um modo geral. Seja um jogo de tarô, tanto para quem é oraculista, né, para quem aplica as terapias, quanto para quem recebe. Então, o meu intuito aqui é esse, tá? Mas sim, eu me inspirei no canal Assombrado. Aliás, super recomendo para vocês, ele é muito legal. Vamos seguindo aqui. Como eu disse, eu adoro tudo desse mundo sobrenatural, místico e tudo mais. Mas venho de uma família evangélica e a minha mãe não gosta muito que eu mexa com essas coisas. Sei bem como é. Ela diz que eu tenho que ir para a igreja e que essas coisas que eu curto é tudo coisa do capiroto. Isso já foi motivo para muitas discussões aqui em casa. Mas apesar de ela não gostar e sempre falar um monte pra mim, ela não me impede. Tipo, eu tenho uma caixinha de madeira com algumas coisas que eu gosto, como pedras, incensos e, claro, tenho 2 tarôs e uns 4 baralhos ciganos. Minhas coisas ficam guardadas dentro do meu guarda-roupas. Ela sabe que estão lá e, apesar de não curtir muito, ela também não mexe e pede para que eu não faça as minhas coisas dentro de casa. Mas sabe como é, né, Tita? Nem sempre eu vou para outro lugar para puxar uma cartinha ou outra. Olha ela desobedecendo a mãe aí. Bom, eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender todo o cenário da situação e para que vejam que a minha mãe sempre teve ideias bem fixas quanto a isso, de cartas e coisas sobrenaturais de um modo geral. Mas houve uma vez, e isso não tem muito tempo, há uns meses atrás, que a minha mãe parecia muito aflita. Durante uns dias, o comportamento dela mudou. Eu a via chorando pelos cantos, irritada e também meio deprimida. Tentei conversar, mas ela era até um pouco estúpida comigo e dizia que não era nada. Ela ficou assim estranha por umas 2 semanas. Até que ela veio falar comigo e pela primeira vez ela me perguntou se eu poderia abrir as cartas para ela. É, né, gente? Quando bate no fiofó, quando a água bate no fiofó, a gente corre para tudo quanto é lado, né? Enfim, eu vi que a minha mãe estava muito nervosa. Então, primeiro eu disse que ela precisava se acalmar. Pedi que ela respirasse fundo e, levando em consideração a fé que ela tem, falei para fazermos uma oração, pedindo ao Senhor que abençoasse aquilo e pedindo que o tarô fosse só o jeito de Deus se comunicar com ela. Não sei se fiz certo, mas na prática, as cartas são mesmo uma ferramenta de comunicação com o divino, né? E se para ela o divino é Deus, que seja perfeito, perfeito. Gente, eu atendo muito evangélico. E algumas vezes, alguns falam assim pra mim, né? Algumas pessoas que são evangélicas falam assim pra mim: Tita, mas ninguém pode ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, né? Porque eu não vou sair por aí falando. Mas assim, eu percebo que realmente muitas vezes, né? Quando é um evangélico mesmo assim, certinho. Porque sim, gente, aqueles evangélicos que realmente seguem muito e tal, quando o negócio fica louco, eles vêm atrás.
vem atrás. É porque a gente tá falando de evangélico, mas é porque dentro da doutrina evangélica, teoricamente, isso é errado, né? Então eles não deveriam fazer isso. Mas é uma coisa que eu falo, as cartas, elas são os conselhos do universo, Deus, né, se quiser usar o nome Deus aqui, são uma forma de comunicação com o universo, né, então sim, fez certinho. E quando eu vou atender, quando eu vou fazer uma consulta, realmente eu procuro ir dentro da fé daquela pessoa, o que faz mais sentido para ela, porque para mim, de verdade, eu acho que tudo se unifica, eu não acho que as religiões elas se separam, eu acho que tem coisas positivas em todas elas, sabe? Por mais que tenham algumas filosofias que sejam contraditórias em alguns pontos, mas de um modo geral, eu acho que todas elas servem para nos elevar a Deus, ao Olorum, enfim, ao universo, ao Criador, dê o nome que você quiser dar. Então eu achei perfeito isso daqui. Olha, você vai ser uma ótima oraculista, hein, Mariazinha? Vai ser não, né? Já é. Ela se sentiu bem mais calma e à vontade por eu estar orando com ela. Nos sentamos na minha cama e antes que ela dissesse qualquer coisa, ela pediu que eu não contasse a ninguém, olha lá, que eu não contasse a ninguém o que ela iria dizer. Ah, tá, o que ela iria dizer. Achei que ela ia falar para que não contasse para ninguém, que ela tava pedindo para jogar carta. Enfim, em casa somos eu, minha mãe, meu pai, que apesar de até ir à igreja com a minha mãe, eu acho que ele vai mais para acompanhar ela e conversar com os tiozinhos de lá. E minha irmã de 13 anos, que ultimamente tem se interessado bastante pelos mesmos assuntos que eu, o que inclusive também é motivo de briga, pois a minha mãe diz que eu estou desencaminhando a minha irmã. Mas, voltando ao relato, eu disse que ela poderia ficar tranquila, pois eu não contaria a ninguém. Eu já estava morrendo de curiosidade também, né? E ela hesitante, inclusive, em contar pra mim. Então, ela soltou a bomba. Gente, até eu tô morrendo de curiosidade. Meu Deus do céu, que bomba é essa? Infelizmente, Tita, a minha mãe está com câncer. Câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico, sinto muito. De quando que é esse relato? Peraí que eu já vejo, né? Ela recebeu o diagnóstico em um exame de rotina que foi fazer. Olha aí a importância de fazer exames de rotina, meus amores. Vocês já foram fazer os exames de rotina de vocês? Eu fui semana passada na médica, ela me pediu uma relação de exames e eu vou fazer semana que vem. Enfim. Ela recebeu o diagnóstico em um exame de rotina que ela foi fazer. Recebeu a notícia e se desesperou. Só para vocês entenderem. Pessoal, a minha avó também morreu do mesmo problema. E foi algo muito rápido, desde o diagnóstico e o falecimento da minha avó. E a minha mãe e a minha avó eram muito ligadas. Foi um sofrimento muito grande. E sei que a minha mãe ainda sente muito a perda dela. É um gatilho, né? Então, assim, você tem uma pessoa da família que você era muito ligado, que teve esse problema e esse desencarne foi rápido. E aí, de repente, você se vê nesse mesmo problema, é gatilho. Não tem como a gente não pensar, nossa, será que eu vou ter o mesmo destino de fulano, de ciclano? Então, gente, vocês entendem a seriedade do que é um jogo de cartas? Às vezes você vai se deparar com coisas assim, você vai se deparar com alguém que tá em um desespero muito grande, que não sabe o que fazer, e você tem que ser o ponto de apoio dessa pessoa, né? Você não pode entrar na pilha da pessoa. Enfim. Então, para minha mãe, receber essa notícia foi praticamente como uma sentença. Imagino que na mente dela iria acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com a minha avó. Muito provavelmente é o que ela estava pensando, sim. E olha, não vou negar que essa informação também me abalou muito. Mas me mantive firme e não chorei na frente da minha mãe. Respirei fundo e disse: então vamos ver o que as cartas nos mostram, mãe.
Tente deixar a sua mente o mais tranquila possível, ou só esteja em oração. Tita, mentalmente eu perguntei se a minha mãe ficaria bem, se ela iria se recuperar, e como eu fiquei com medo dessa resposta. Eu imagino. Embaralhei as cartas do tarô, pedi que ela cortasse o baralho, abri um leque com as cartas e pedi que ela escolhesse 3 cartas. Eu mesma estava tremendo. Foi então que saíram o Sol dos arcanos maiores, o As de Copas e o 6 de Paus. Olha só que maravilha, gente. Tita, até se você puder me confirmar se eu vi certo, eu te agradeço. Então vamos ver. Ela colocou aqui a interpretação. Gente, mas com essa tiragem, enfim, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Se você puder me confirmar, se eu vi certo, eu te agradeço. Bom, com essas cartas eu li que ela ficaria bem, que seria um desafio principalmente emocionalmente, mas que no fim tudo daria certo. Está certo, Tita? Tá certinho, amor. O Sol dos arcanos maiores, e pelo visto aqui ela mistura, né? Quando eu vou jogar, eu jogo tipo os arcanos maiores e depois eu jogo os arcanos menores. Pelo que eu entendi, não sei se eu entendi certa, né? Porque tem algumas pessoas que misturam arcanos maiores e arcanos menores, misturam tudo e vê se sai arcano maior ou se sai arcano menor, enfim. Eu gosto de jogar com eles separado. Mas, sim, o Sol dos arcanos maiores, que fala sucesso, conquista, realização, é tudo de bom, né? O As de Copas, ele vai falar justamente de uma questão emocional, né? E realmente, tipo, ela tava abalada, então tá trazendo toda essa carga emocional aí. E o 6 de Paus, ele fala muito sobre você vencer sobre as batalhas, entende? Você vencer sobre as dificuldades. Então, é como se você passasse por um período de luta, mas depois desse período de luta, você consegue estabelecer o seu... Você consegue estabelecer aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você foi atrás, aquilo que você foi atrás de conseguir construir, entende? Então a sua tiragem tá certinha, tipo, ou seja, teriam alguns problemas aí, lógico, a gente tá falando de uma doença, mas no final das contas ela vai conseguir sim, aqui por essa tiragem dá pra dizer que sim, ela vai ficar bem e você leu certinho. Ai, que orgulho, tô falando, gente, essa menina vai ser não, é uma oraculista já de mão cheia, com certeza. Eu fiquei aliviada em ver essas cartas, mas ao mesmo tempo com medo de estar vendo o que eu queria ver. Confia mais em você, amor. Naquela tarde, estávamos só eu e a minha mãe em casa. Meu pai estava no trabalho e a minha irmã estava na casa de uma amiga. Fiz mais algumas tiragens para ela e pude ver de maneira sincera o alívio nos olhos da minha mãe com as coisas que eu estava falando. Eu juro que tentei ao máximo analisar as cartas, sem deixar as minhas emoções interferir. Mas isso era praticamente impossível. Eu participo de alguns grupos de pessoas que estudam tarô e baralho cigano. Pedi alguns pitacos no grupo também, e que mais pessoas também perguntassem. Acho que era mais pessoas perguntarem também sobre a mãe dela, né? E que mais pessoas também perguntassem. Creio que a minha tiragem estava certa, pois as respostas que recebi de diferentes pessoas foram bem parecidas. Eu perguntei para minha mãe o que a fez mudar de ideia a ponto de ela pedir para eu jogar. E ela respondeu: medo de morrer. Ai, gente, isso pra mim é muito forte. Eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu lembro quando meu pai ficou doente, porque o meu pai, ele também teve câncer de próstata, né? E eu lembro em uma das vezes que eu tava com ele no hospital e tal, e ele falou exatamente isso, que ele tinha medo de morrer, que ele não queria morrer, que ele tinha medo de morrer. Isso é um negócio que pra mim mexe bastante. Aí você vê, né, você tá com uma pessoa extremamente fragilizada,
com um medo imenso, e você jogando carta pra ela, e você não pode mentir. Então, assim, eu entendo perfeitamente o medo dessa Mariazinha aqui, no sentido de ela estava fazendo as perguntas, mas na prática ela também não sabia o que ia sair, né? E se de repente saísse alguma coisa contrária, do tipo, olha, não vai ficar tudo bem, não é o tipo de coisa que ela pode guardar pra ela. Porque se sai nas cartas, é porque o universo entende que a outra pessoa vai saber como receber aquilo. Mas você tem que saber como você vai falar. Existem maneiras e maneiras de falar. E particularmente isso aqui, principalmente essa frase, medo de morrer, olha só. Eu perguntei pra minha mãe o que a fez mudar de ideia a ponto de ela pedir pra eu jogar cartas. E ela respondeu, medo de morrer. Gente, eu não tem como eu não ficar emocionada com isso, porque isso me toca profundamente. No caso do meu pai, realmente ele acabou falecendo questão de poucos meses depois, né? Mas isso é um negócio que pra mim ficou muito marcado. Enfim, vou continuar o relato. Eu espero que a sua mãe esteja bem. Eu não vi aqui a data de quando você mandou o relato, mas depois eu dou uma olhadinha aqui no e-mail, mas eu espero que a sua mãe esteja bem. Vamos seguir aqui. Com o passar dos dias, fomos conversando um pouco mais. Ela dizia que confiava em Deus, sim. E desde que recebeu o diagnóstico, ela orou e orou e orou. Leu a Bíblia atrás de alguma resposta, atrás de um conforto. Foi conversar com um pastor da igreja que só lhe disse: confia, irmã, pois Deus sabe o que faz. Mas isso não era a resposta, ela disse. Olha a necessidade de ter uma resposta, né? Ter uma resposta mais direta. Às vezes respostas muito evasivas mais atrapalham do que ajudam. Então, vou ler de novo, porque eu achei essa parte muito importante. Depois que ela recebeu o diagnóstico, então assim, ó, com o passar dos dias, fomos conversando um pouco mais. Ela dizia que confiava em Deus, sim. E desde que ela recebeu o diagnóstico, ela orou, 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 leu a Bíblia atrás de uma resposta, atrás de um conforto. Foi conversar com o pastor da igreja que só lhe disse: confia, irmã, pois Deus sabe o que faz. Mas isso não era a resposta, ela me disse. Gente, eu tô impactada com esse relato. O que eu vejo é que ela precisava de algo mais direto, não só algo aberto a interpretações, sabe? Sei. E pude perceber que o tarô deu isso a ela, uma resposta. Olha, sinceramente, eu não sei o que eu faria se a resposta do tarô tivesse sido oposta à que foi. Agradeço ao universo por não ter visto a morte da minha mãe. Bom, minha mãe está fazendo tratamento tem 2 meses e vai muito bem. Ela vai fazer uma cirurgia que já está marcada, mas não vai precisar tirar todo o seio. O médico disse que foi descoberto bem no começo e que provavelmente ela vai ficar bem rápido. Ah, que maravilha! Minha mãe nunca mais me pediu para tirar o tarô para ela, mas agora ela parece estar mais aberta e ver a espiritualidade do meu ponto de vista. Não acho que ela vai deixar de ser evangélica. Aí também já é pedir demais, né? Não acho que ela vai deixar de ser evangélica, mas acho que algo mudou. Com certeza mudou, gatona. Mas acho que algo mudou. E pra mim, mudou pra melhor. E eu me sinto muito grata por ter podido ajudar com as cartas a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Hoje, é claro, minha família já sabe e acompanha o tratamento da minha mãe. Mas ninguém sabe do dia em que jogamos sentadas na minha cama. Ela não pediu para eu contar nem para esconder nada. Ela não me pediu nem para contar e nem para esconder nada. Só não tocamos mais no assunto. E tudo bem, estou feliz pela minha véia estar bem.
É isso, Tita. Cada vez mais tenho a certeza de que quero mesmo trabalhar sendo taróloga e fazer cursos de terapias holísticas e atender as pessoas. Amo o mundo, amo muito esse mundo. Nossa, que relato lindo! Que relato lindo. Eu acho que esse é um relato que ele exemplifica muito bem o que são as cartas, para que servem as cartas. As cartas, elas não são só necessariamente para você adivinhar o futuro, não é esse o objetivo, isso ainda é muito raso, isso ainda é muito pequeno. As cartas, elas servem pra gente dar um acalento pro coração. E se você não está conseguindo dar esse acalento pro coração do consulente que você está atendendo, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada. Lógico, tem aqueles consulentes que às vezes eles só querem ouvir as opiniões deles saindo da sua boca, né? Isso acontece. Mas se você percebe que com frequência os consulentes de repente estão saindo da sua mesa muito mais preocupados do que quando eles entraram, presta atenção, talvez você esteja fazendo algo errado. O intuito do jogo de cartas, de qualquer oráculo, seja tarô, baralho cigano, runas, astrologia, enfim, qualquer oráculo, é fazer com que a pessoa saia da consulta melhor do que quando ela chegou. Esse é o objetivo. Mariazinha, sua linda, que eu não sei se você tinha trocado seu nome ou não, mas amei o seu relato. Fico muito feliz de saber que a sua mãe tá bem, imagino que ela esteja bem, né? Qualquer coisa, depois manda mensagem aí pra mim, manda lá no direct do Instagram, dizendo como é que tá a sua mãe, se tá tudo bem. Mas pelo seu relato eu acredito que sim, né? Pelo que tá escrito aqui, que ela começou a fazer o tratamento, né? E o médico falou que foi descoberto recente, não foi isso? Que provavelmente ela ficaria bem. Então, espero que esteja tudo bem, mande notícias. E mande mais relatos também. Imagino que de repente você tenha outras experiências, outras vivências. E amores encantados do BCM, deixe seu comentário aqui. O que você achou? O que você achou desse relato? O que você achou dessa história? Ou então escreve aqui pra mim. Eu sou um encantado do BCM e eu quero receber o seu relato. Eu quero ler a sua história aqui. Só vou pedir para que você, por favor, troque os nomes, tá? Porque a intenção não é expor ninguém, a intenção é a gente aprender com as experiências do coleguinha, entende? Então vamos aprender com a experiência do coleguinha, mas sem ter que expor ninguém, tá certo? Um super beijo, uma semana abençoada. Semana que vem eu volto com o conselhão da semana na segunda-feira. Um beijo, encantados. Fui!